Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 21, Conversação edificante. Enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos forneceu acerca do perispírito. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino, estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos levados a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer a sua intimidade. Aqui ele fala inquilinos porque não somos donos, né? Somos usuários, estamos administrando e usar bem ou mal é problema nosso. Olha o que ele está nos dizendo, que assim como nós estudamos o corpo físico e ainda temos muito a estudar, muito para aprender, porque não sabemos muita coisa, os desencarnados estudam o perispírito, que é o seu corpo atual. E se nós não temos muito conhecimento do nosso corpo físico, eles têm muito menos do perispírito, porque o perispírito é muito mais complexo, mais sofisticado. Efetivamente, em novas condições da vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à Terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração, mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhes dizem respeito. Reparei que Hilário, na expressão dos olhos, não demonstrava menor anseio de saber, e, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando. Inegavelmente, seria difícil alcançar o grande equilíbrio que nos concederá o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. E o ministro, com grave entorno, concordou. Ah, sim, para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados. Não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Veja o que ele diz. O corpo físico é o resultado de milênios de evolução, ou seja, conforme o homem evolui, seu corpo físico evolui, o planeta evolui. Para entender, é só lembrar do livro A Caminho da Luz, né? Que nos mostra a evolução da Terra desde os primeiros seres viventes, né? Vemos também na Gênese, na Bíblia, que as formas primitivas foram surgindo até que se fez o homem. E aqui Clarencio nos diz que o perispírito é o resultado do trabalho da mente. Se nós pensamos bem, será que o nosso corpo físico também não é?
Porque o corpo físico adoece. Porque nosso semblante se modifica conforme nosso humor. Por que nossa aparência é tão diferente quando nós amamos e quando nós odiamos? Quando estamos bravos, as pessoas comentam, é melhor nem chegar perto, né? E olha o que ele observou. E ainda observou atencioso. Então, nos compete atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente. E André diz: cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, nos levando a natural cativeiro em derredor das vidas começantes, às quais nos imantamos. Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: porém, imaginemos um homem puramente selvagem, a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu civilizado que se entrega à indústria do crime? Clarencio sorriu compreensivo e acentuou: sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primitivas da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam da mesma paisagem da vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma, quer dizer, primeira forma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo, quer dizer, forma semelhante ao homem, né? Está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como um bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se rarefazerem, quer dizer, para se purificarem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em sutilizando a sua organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação possibilita ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido, quer dizer, foi construído pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula, na esteira dos milênios incessantes. E com um olhar significativo, Clarencio concluiu: até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar em definitivo o caminho das formas,
nos colocando na direção das esferas do Espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis e inimagináveis recursos da suprema sublimação. O instrutor se calou, mas o assunto era por demais importante para que eu desinteressasse dele apressadamente. Recordei os inúmeros casos de doenças obscuras de trato pessoal e aduzi. De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, pesquisando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. E seguro de si, Clarencio confirmou. Mais tarde você vai gravar. Um dia, o homem ensinará ao homem, conforme as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Sorridente acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, ou seja, nos órgãos, nas estruturas biológicas. Então eu devo entender que ele quer dizer que quando ele diz vícios da mente, ele quer dizer que são vícios, vícios como o crack, a maconha, tá? Seguindo, né? No objetivo de aprender, observei. É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é redenção? E o ministro bondoso respondeu: nunca foi. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo só porque se arrebenta sua gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco, quer dizer, o pântano, o brejo, né? É uma coleção de núcleos lodacentos que se reúnem uns aos outros. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, cometemos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém. Mas, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis do equilíbrio que nos governam, vindo muita vez em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados da nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, uma vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. E André diz: sim, concordei, né? Tenho visto aqui aflitivas passagens de provação que me obrigam a meditar. E o instrutor disse: a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, nos conduzindo ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Aqui ele não está dizendo para a gente ser masoquista. Ele está dizendo que a dor é um abençoado remédio. Por quê? Reeduca a nossa atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação, quer dizer, do nosso corpo, e polindo os fulcros anímicos, ou seja, os alicerces da alma, de que se vale a nossa inteligência para se desenvolver na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus,
É a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, nos obrigando a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo. Despediu-se o ministro paternalmente, e aquele era um dos momentos em que, desde muito, ele se devotava à oração. Então, Emmanuel, né, faz interessantes revelações sobre a saúde. Por que nós estamos falando isso? Porque o capítulo basicamente falou em saúde, né? Então, Emmanuel diz, embora poucos saibam, quer dizer, Emmanuel diz não, né? Embora poucos saibam, o orientador espiritual, Emmanuel, através de Chico Xavier, deixou importantes contribuições para as nossas reflexões e conhecimentos no tocante à questão de saúde, nos 3 níveis em que precisa ser considerada: física, mental e espiritual. Uma das primeiras foi através da resposta dada ao repórter Clementino de Alencar no jornal O Globo, nas notáveis reportagens com Chico Xavier. Foi em 1935. Pronunciando-se a respeito da medicina, a certo ponto de suas considerações, disse: é verdade que grande número de moléstias constitui enigmas dolorosos para a ciência dos homens, apesar de o avanço dos compêndios. É que os micróbios patogênicos se associam a elementos sutilíssimos de ordem espiritual. Um problema grandioso demais pela sua transcendência, afronta os conhecimentos científicos, o das provações individuais necessárias ao aprimoramento psíquico de cada um. Daí se infere a vantagem que adviria para os processos medicinais se a terapêutica espiritual estivesse sempre unida a quaisquer sistema de cura. As enfermidades obedecem geralmente às enfermidades da alma. Os tratamentos que a esta fossem aplicados o seriam, em igualdade de circunstâncias, ao veículo de suas manifestações. Sobre prevenção, ele falou: todos os homens deveriam ser fiéis aos observadores dos tratamentos preventivos, principalmente no tocante às questões de higiene, exercícios físicos, ginástica respiratória, abusos da alimentação, dos desvios morais. A observância dos preceitos necessários seria eminentemente benéfica, portadora das melhores condições para a saúde do indivíduo e da coletividade. Anos depois, no Consolador, ele definiria a saúde como sendo a perfeita harmonia da alma, acrescentando que, para a sua obtenção, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Explicou ainda que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, sendo a patogenia um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Ele pondera que, na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica no mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Considera que as injeções e os comprimidos suprimem a dor, mas
o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo, revelando existirem enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Considera que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento e cura. Salienta que o homem deve mobilizar todos os recursos a seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Prevê que quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Quanto às doenças incuráveis, como o câncer, a lepra, etc., ele diz: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Sobre as possibilidades da intervenção do plano espiritual, ele explica que os seus representantes não podem quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Salienta, contudo, que as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-las completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais sob os desígnios do plano superior. A propósito do receituário obtido através da mediunidade, reafirma que cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, restabelecerá sua saúde física, mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios dos planos superiores. Em 1958, na síntese do curso ministrado por ele a espíritos candidatos à reencarnação, reproduzida na obra Pensamento e Vida, ele explica que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças e, embora as dificilmente curáveis cataloguem-se na tabela das provações necessárias, os sintomas patológicos, na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo físico, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem de uma máquina sensível a toda aflição. A mimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando o seu funcionamento. No Religião dos Espíritos, em 1960, ele escreveu que durante a reencarnação, a criatura elege para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações, alertando que a rendição às sugestões do mal cria em nós não apenas condições favoráveis a instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em nos vampirizar a vida. Excessos à mesa de alimentos inadequados, uso de entorpecentes, alcoolismo, mesmo brando, abusos sexuais, abortos, estabelecem síndromes abdominais, úlceras gastrointestinais, afecções hepáticas, dispepsias crônicas, pancreatites, desordens renais, irritações do cólon, desastres circulatórios, moléstias neoplásicas, neurastenia,
traumatismo no cérebro, enfermidades degenerativas do sistema nervoso, enquanto na crítica inveterada, na inveja, no ciúme, no desrespeito, na aflição, viciamos o pensamento, atraindo o pensamento viciado das inteligências menos felizes. No mesmo livro, ele faz interessantes vinculações entre doenças atuais e a forma escolhida por suicidas de outras vidas para tentar fugir dos problemas que o atormentavam. Envenenamento, conforme a substância usada, geram afecções valvulares, moléstias no aparelho digestivo, doença do sangue, disfunções endócrinas, asfixia por afogamento ou correntes de gás, processos das vias respiratórias, como enfisema ou cistos pulmonares, enforcamento, distúrbio do sistema nervoso, como neoplasias ou paralisia cerebral infantil. Enfim, segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Respondendo a questões sobre causas espirituais da doença, no Leis de Amor, de 63, confirma que a grande maioria das doenças tem suas causas profundas na estrutura semimaterial do corpo espiritual, ou seja, o perispírito. O corpo básico constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Em mensagem reproduzida em Amor e Sabedoria de Emmanuel, estabelece curiosa classificação considerando a função espiritual das doenças: inibições trazidas do berço, moléstia, amparo, dermatoses recidivantes, moléstias, proteção, mutilações congênitas, moléstias, refúgio, incômodos imprevistos, moléstias, socorros, males de longo curso, moléstias, abrigo. Por fim, a resposta que muitos querem saber: pessoas enfermas permanecem enfermas após desencarne? Ele diz no livro Plantão de Respostas: quando contrariamos as leis universais inscritas em nossa consciência e que se baseiam no Evangelho, adquirimos débitos que se refletem na vestimenta do espírito, isso é, no perispírito. A estadia na carne propicia que o perispírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica em sua depuração do ser. Porém, quando a pessoa vivencia esse processo com mentalidade negativa, de revolta, de pessimismo, sem procurar a renovação diária para o bem, sem procurar beneficiar aos demais, ele impede esse processo de depuração. Nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida, do padrão moral desse espírito. Ele não soube passar pelo sofrimento. Como não houve mudança depois da morte, ele continuará plasmando no perispírito o que cultivou em sua mente durante a vida, permanecendo enfermo. Com os espíritos que, independente das circunstâncias, vivenciam o Evangelho, o processo é completamente diferente. Como André Luiz diz, cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim que possamos ascender ao rumo do perfeito equilíbrio. Ou seja, ele voltou a falar dos chakras, né? Então, nós vamos ver um outro videozinho que aqui não vai caber, os chakras e glândulas segundo o hinduísmo, ok? Beijos, fiquem com Deus, amo vocês.